Desculpe, amigo, teve uma quedinha aqui, tá? Uma quedinha. Então, eu vou fazer só a apresentação novamente, porque nós costumamos gravar nossas palestras. Então, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, em Petrópolis, hoje, dia 28/11/2022, para a realização da nossa palestra pública das segundas-feiras. E hoje recebemos a nossa irmã Joelma Lima, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, como eu falei anteriormente, é aniversariante de hoje, né? E ela vai estudar conosco o tema Árdua Ascensão, que está no livro de Divaldo Pereira Franco, Lampadar Espírita, pela psicografia de Joana de Ângeles. É o capítulo 20 da nossa do capítulo 20. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje, eu vou fazer a leitura de uma página desse livro Ânimo. E o capítulo que caiu para a leitura de hoje é o livro Ânima de Lorival Lopes. O título é Aumentar a Fé. E o Lorival Lopes diz assim: aumenta a tua fé. A fé aglutina as forças do Espírito e remove montanhas, como ensinou Jesus. Quem a ela se entrega faz da vida de enganos uma vida de certezas e converte a angústia em alívio. Por isso, abandona o que for medo, ira ou paixão, olha-te com simpatia e desperta suas forças. Ativa e põe em execução o que tens de mais positivo e correto. E remove as tuas montanhas de contrariedade. Sempre que necessário, afirma-te com qualidades ideais, paz e esperança que eles, uma vez chamados, brotam e te fazem bem. Os reservatórios da providência divina se abrem para os que usam as tordeiras da fé. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer a oportunidade que o Pai nos concede de, reunidos aqui como uma grande família que somos, de estudar e refletir sobre esses temas tão importantes da doutrina espírita, do Evangelho, esses temas que têm nos ajudado a crescer, a progredir, a buscar o equilíbrio, a renovação. Que a tua paz, Senhor, possa estar conosco, que todos nós possamos juntos caminhar em direção ao teu coração, agradecendo sempre a ajuda dos espíritos amigos. E nesse momento, Pai, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciada a nossa reunião de hoje, dia 28 de novembro de 2022, na casa de Francisco de Assis, que é a casa de Jesus, que é a nossa casa, Senhor. Passo agora a palavra à nossa irmã Joelma, agradecendo a presença dela, mais uma vez a nossa casa. Joelma, você tem até 7h30 para fazer suas considerações. Se precisar de mais 5 minutinhos, você pode ir até 7h35, tá? Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. E mais uma vez agradeço a todos pela presença na noite de hoje. Queridos amigos, companheiros, irmãos, pessoas que têm tempo que eu não vejo, mas que moram no meu coração, boa noite. Agradeço primeiramente a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos juntos, para aprendermos juntos. Agradeço a Francisco de Assis, a essa oportunidade e ao convite, Rose, que para mim é muito importante estar aqui hoje, num dia tão especial para mim, com vocês. O tema de hoje, eu vi até que vocês estavam estudando antes, logo quando eu entrei, né? Que é de Joana de Ângeles, né? Esse espírito tão iluminado nos traz árdua ascensão. E aí, o significado de árdua ascensão é difícil elevação. Dá trabalho, né? Dá trabalho estarmos aqui nessa oportunidade, misericórdia de Deus, para aprendermos nesse mundo que está saindo de provas e expiações para regeneração. Mas está nos dando muito trabalho. Mas estamos aqui, unidos para poder aprendermos, né? É do Lampadar Espírita, né?
de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Enquanto caminhas pela senda evangélica, anotas mágoas, angústias e dores, em verdadeiro antagonismo com as lições edificantes que se derramam das páginas cristãs e espíritas, qual se as ingratidões fossem as respostas aos teus anseios de fraternidade. Abatimento incoercível se infiltra no teu entusiasmo e as forças escasseiam quando as desinteligências e melindres lavram vorazes nos celeiros da fé renovadora. Registra no íntimo em sofrimento a leviandade abraçada ao egoísmo, em entusiástica alagridade. Na seara onde brilha a luz, patenteando o desequilíbrio de muitos companheiros. Aspiras esse ar mefítico e sentes desalento. Silenciosas queixas que preferes não extravasar dizem da semeação de ódios e malquerenças impiedosas na grei sociedade, e isto deprime e esmaga as aspirações e esperanças que mantinham. Quando a gente escolhe a estar no trabalho, a seguir a doutrina dos espíritos, a sair de casa, naquele horário, naquele dia, no compromisso, e que a gente deixa a família, que são de outras religiões, mas a gente escolhe estar nos lugares, uma sexta-feira à noite, uma segunda, uma quarta, um sábado pela manhã, um sábado um dia inteiro. Nós não somos entendidos. Não somos entendidos pela nossa família, pelos amigos que nos convidam a ir uma festa, uma comemoração, e a gente fala que não podemos ir a um aniversário, que às vezes está justamente naquele momento, por exemplo, no CEOI, a mesa mediúnica, ela é toda sexta-feira, às 19h30. Então, se tem um aniversário, eu posso ir depois, mas antes não. É a minha escolha. Na verdade, eu devo ir depois, porque o dele eu posso ir a qualquer momento. Mas será que eu devo? Então, quando a gente diz não, a gente é mal interpretada. Não tem aquele entendimento, né? É aquela coisa da gente entre a cruz e a espada. Porque é aniversário de um amigo querido, um casamento. Eu posso ir para a festa, mas não posso ir para o casamento. Que é justamente no horário do trabalho. Mas são escolhas. Eu escolho o que eu quero fazer e o que eu quero ser, né? E aí a nossa companheira, Joana de Ângeles, ela é muito clara aqui, né? Quando se registra no íntimo com sofrimento, a leviandade abraçada ao egoísmo e entusiástica alacridade, animação intensa, jovialidade. Na seara onde brilha a luz, extensão de terra cultivada. Ou seja, Jesus veio, nos mostrou a lei de Deus, nos trouxe amor, carinho, e nos deu essa terra cultivada. Mas o que eu faço para manter esse cultivo? É uma escolha de cada um de nós. Somos individual. Somos individualidade, né? E isto deprime e esmaga as aspirações e a esperança que mantinham. Mas isso é escolha. Eu vivo num mundo de ilusão, do ter, ou eu vivo num mundo do que eu quero ser, né? E aqui fala muito bem sobre isso na questão 257,
quando fala ensaio do Livro dos Espíritos, ensaio teórico da sensação nos espíritos. Aqui no parágrafo começa assim: durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito. O perispírito é um agente de transmissão. É o que traz para nós tudo. E aí, na continuação do que eu estudei, eu trouxe, à medida que o espírito progride, a influência material diminui o sofrimento deste mundo, independem algumas vezes de nós. Estamos aqui para quê? Para passeio? Ou estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para nos aprimorarmos, né? Temos que nos aprimorar para melhorar, mas a escolha é nossa. E aí nós temos esse livre-arbítrio. E o que fazermos com ele? Né? A escolha é individual. Muito mais vezes, contudo, são devido à nossa vontade. Muito mais sofremos devido à nossa vontade. Nós procuramos isso. Porque ainda não aprendemos pelo amor. Nós temos a necessidade da dor para poder começarmos a nos despertar. Nós temos aqui a oportunidade que Deus, na misericórdia dele, nos permite. Para quê? Será que nós não temos nada para aprender? Será que não deixamos nada para trás ao qual precisamos nos redimir? E aí, o que nós temos? Como Jesus sempre falou, o amor, a misericórdia de Deus para nós. Nós temos o livre-arbítrio, que Deus nos presenteia, mas a escolha é nossa. Ele nos permite, torcendo, vibrando por nós, para que a gente use da melhor maneira possível. E aí começamos a utilizar da maneira equivocada. Caímos, tropeçamos, sofremos, choramos. Uns vão para a igreja, outros vão para as sinagogas, outros vão por templo, centro espírita, centro de umbanda. Aí procura. Aí se sente fortalecido, aí vai embora. Não aprendeu nada. Porque isso acontece conosco, com todos nós. E aí, quando a gente volta com uma dor maior. Alguns começam a aprender, outros ainda persistem, vão e vão embora, mas a gente vai chegando lá. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? São os excessos que todos nós aqui temos. Porque o excesso já é um mal. O excesso, ele pode ser pela vaidade, pela comida gostosa, pelo excesso de ter um armário cheio de sapatos, cheio de roupas, né? Será que a gente vai conseguir usar tudo isso? Como tem pessoas que aí tem, às vezes, 10 carros de coleção. Será que a pessoa vai usar os 10 carros? Né? Mas isso são os excessos. Todos nós, de alguma maneira, a gente pratica esse excesso. E o excesso é uma enfermidade, é um mal. Mas a gente ainda não enxerga. Ou não quer enxergar, ou finge que não enxerga, porque aí vai mexer com nossa vaidade, com nosso egoísmo, né? Que é o quê? Eu tenho, então eu vou usar para mim, o meu bel benefício. Mas será que eu tenho aquilo naquele momento? Será que é para mim? Ou aquilo veio para mim para que eu possa começar a ter um discernimento e compartilhe
com as pessoas. Porque quando a gente fala assim, eu sou caridosa, será que é mesmo? Ou será que a gente está dando para ter em troca? Como tem doações que fazem pelo imposto de renda, que é abatido no imposto de renda. Então, eu vou doar, porque se eu não der ao imposto de renda, eu estou dando à pessoa, então eu prefiro dar à pessoa. Mas você tem que praticar a caridade nesse momento. E aí, as paixões, o orgulho, o egoísmo, que são a nossa cólera, ainda está em todos nós. Para nos precavermos destas tribulações, deveremos viver com sobriedade, ser simples nos gostos e modestos nos desejos. Será que já somos? Simples nos gostos, modestos no desejo? Tá tudo bem. Na casa espírita tá tudo ótimo, a gente chega sorrindo, né? Interage, ali está todo mundo numa sintonia, por mais turbulento que venha, que traga os companheiros junto, que ali seja acolhido. Mas e quando sai? Será que nós temos esse olhar para o outro? Podemos trabalhar aqui e agora através de nosso livre-arbítrio. Temos a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Isso só depende de cada um. Como? Como fazermos? Dominando as nossas paixões animais. Porque ainda nós estamos aqui, somos animalizados. Aí entra não alimentar o ódio que nós temos dentro de nós, a raiva, a cólera. Fez. Não, mas eu tenho que... Justiça! Será que é justiça? Ou você está pedindo ali vingança? Não alimentar inveja. Não alimentar ciúmes. Tudo filhote do orgulho. Não alimentar orgulho. Não se deixar dominar pelo egoísmo. Não dar às coisas deste mundo importância que não merece. E nós valorizamos muito o quê? O ter. Mas e o ser? Está faltando isso em nós ainda. Mas estamos já no caminhar, porque estamos aqui numa segunda-feira abençoada por Deus. À noite estamos aqui estudando, mostrando a valorização, o valor desse evangelho maravilhoso de Jesus. Antídotos. O que é os antídotos? O que são? Para nutrir bons sentimentos e praticar o bem. Aí nós temos no Evangelho o homem de bem, que Jesus trouxe para nós. Os homens são espíritos em provas, como os veem, como os encontras. O que é prova para nós? Nós já passamos pela prova da escola. Aí tem as provas da escola, prova de faculdade, prova de cursos. É para quê? Quando a gente está ali, sentado, lendo aquelas perguntas, as respostas, prova é para testar a nossa capacidade do que nós aprendemos já. Ou não. Isso é o significado das provas. E aqui,
A gente diz assim, atitude para nos testar. Por isso que temos as provas. E é o que vivemos aqui, no mundo de provas. E somos testados a todo momento. Quando pedimos assim, Senhor, dai-me paciência. Aí, nesse dia, acontece um monte de coisa. Uma vez eu escutei de uma pessoa assim, mas, Joelma, eu não entendo ainda. Eu pedi a Deus para me ajudar com a minha paciência, porque eu não tenho paciência, o trânsito me tira do foco, me tira do prumo, me tira do bom senso. E eu percebi que nesse dia, nossa, foi o que mais aconteceu. Eu tive apurreações no trânsito. Aí eu perguntei, você não testou? Você não entendeu o teu teste? Tua prova? Não. Se eu peço a Deus para me dar um equilíbrio, uma paciência, e aí eu levo muita fechada, me buzinam, me falam palavras ruins, o que eu tenho ali? Nesse dia, ele te deu a oportunidade de você testar a tua tolerância, a tua paciência. Seguir em frente. E saber que os irmãos que hoje fazem isso com você no trânsito, porque realmente o trânsito é assim uma prova para nós muito grande, são ainda aqueles que não têm Deus no seu conhecimento, a lei de Deus no seu ser. Tem dentro de si, mas ainda não praticou em conhecer. É a coisa que tudo a gente fala, amém, amém. Mas você não entende nem o que o pastor está falando, o que o padre está falando, você só vai falar amém. Você precisa entender isso, internalizar essa essência. Porque a centelha do amor, ela já está dentro de nós. Isso é fato. E aí, aqui eu tenho, do Livro dos Espíritos, a questão 258. É escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar novas existências corporal, tem o espírito consciência a previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Os espíritos respondem. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós escolhemos. E temos o livre-arbítrio para cumprir essa escolha ou não. É como eu falei, nós podemos tudo. Eu posso qualquer coisa. Mas será que eu devo? Será que aquilo que eu estou escolhendo não vai ter um retorno conturbado, ruim para mim? É o pensar nesse momento o que é que podemos fazer e devemos. Porque não é só o poder, não é isso. Mas será que eu devo? Tem pessoas que falam assim, quer conhecer? Delega um poder para ela. É isso. Nós ainda não sabemos lidar. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha aí, falando do castigo. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, aberto
se lhes acham, assim, o caminho do bem, como o do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus vosso. E sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordis, por havertes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Será que nós enxergamos isso? Ou será que a gente diz na hora, Deus está me castigando, peço tanto ajuda, ele não me dá, ele não gosta de mim, estou pagando, estou sendo castigado. A gente ainda não aprendeu a lei de Deus, o amor de Deus, que é soberano, é infinito, é amor, é tudo, é grandioso. Somos espíritos imperfeitos. A gente diz, na maioria das vezes, a carne é fraca. Será que a carne é fraca? Ou isso é uma desculpa para justificar o que ainda fazemos, que não é correto, nem para nós, em primeiro lugar, e nem para o outro. Aqui, Joana de Ângeles começa a falar nessa parte, nesse parágrafo, sobre Jesus. Rememora Jesus o colégio primeiro, as gentes que o seguiam. Trincas inquietações estabeleciam não poucas vezes aflições e desentendimentos entre os que o acompanhavam de mais perto e diziam amá-lo. Aí, eu tenho aqui, na questão do Livro dos Espíritos, é a 625, que é da lei divina ou natural. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos respondem com uma única palavra: Jesus. Jesus é nosso exemplo. Jesus é amor, caridade, é guia, é irmão. É tudo de melhor. É tudo. No comentário de Kardec, nós temos aqui: para o homem, Jesus constituiu o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados,
terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Aonde a lei do Pai domina as nossas escolhas. Aonde Jesus falou para nós que nós tínhamos que fazer tudo o que Deus mandava a gente fazer. Jesus trouxe para nós a lei. Que lei é essa? A lei de amor, justiça e caridade. Essa é a lei de Deus. Compaixão, acolhimento, respeito. A oração, Pai Nosso, que nosso grande irmão Jesus deixou para nós, ela é linda. Ela nos mostra o melhor que temos a seguir. E até isso algumas pessoas modificaram. Como os que têm a religião querem levar de acordo com aquilo que trazem para ele. Eu leio o Evangelho. Olha a minha responsabilidade de estar falando hoje aqui dos ensinamentos do nosso irmão. Porque o ensinamento não é meu. É de Jesus. É Ele que nos ensina. Eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Aos bons espíritos que me ajudaram no meu estudo. Mas quantos equívocos ainda nós cometemos, né? E aí? Será que a gente para pensar, para enxergar sobre isso? Porque aqui fala, Salomé, a esposa de Zebedeu, sem constrangimento, interferiu pelos filhos, solicitando os lugares, destaque ao seu lado, ao lado de Jesus. Olha o nosso egoísmo aí. Né? E aí tem um ditado assim, pouca farinha, meu pirão primeiro. E Jesus, com todo amor, respeito e carinho, na sutileza desse irmão, soube o que responder. Judas se enganou a si próprio. Pedro, inquieto, após tormentoso estado íntimo, deu guarida ao espírito das trevas. Apóstolo de Jesus, mas era humano, estava aprendendo, como nós também estamos aqui. Tiago, depois da partida de Jesus, preocupava-se em conciliar os ditames, que é a regra que precisa ser cumprida, a norma da lei mosaica, com os libertadores ensino da Boa Nova. Apesar disso, atestaram fidelidades no momento justo do testemunho, quando convocados a darem a própria vida pela causa. Imortalizando o amor à verdade como lição viva e clarificante para os que viriam depois. Nós viriam depois. Aí, lembra que bem de Joana de Cusa, que foi Joana de Ângeles, em uma das encarnações dela. Ela morreu queimada, mas não negou Jesus. E quantos nós temos aí? Né? Aqui também eu tenho o livro do Evangelho, capítulo 1, item 4.
que é o Cristo. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Ele, em momento algum, usou isso. Ele, o tempo inteiro, nos trouxe amor, respeito. Principalmente que o irmão que não queria ser curado naquela época, ele nem tocava. Ele respeitava. Quando ele dizia, a tua fé te curou. Mas se não quer, cada um no seu momento. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina, que era trazer a lei de Deus para nós. Ele, em momento algum, falou algo que depreciasse a lei mosaica, as escrituras. Ele nos trouxe de outra maneira. Ele nos trouxe com amor a lei de Deus. Essa foi a grande diferença. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de se prescindirem de meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou ainda, não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Olha quanto amor, olha quanto respeito. Ainda não foi nos dado tudo, mas a gente já está a um passo. Já começamos a caminhar, já demos um passo. A nossa ciência hoje, na graça de Deus, está se aprimorando, melhorando. Olha a vacina. Porque lá em 1918, quando nós tivemos a gripe espanhola, a ciência era mais limitada. Não tinha vacina. E isso durou até 1920. Quantos irmãos não se foram? A ciência não tinha, hoje, essa tecnologia que temos. E aí, hoje, em menos, praticamente aí, de um ano, se a gente contar certinho, nós tivemos a vacina para o Covid. E assim mesmo somos relutantes. Tomamos uma, não queremos tomar outra. A ciência está progredindo. Ela está com uma visão melhor para tudo. Aqui também nós temos, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, testemunho, lição 85. Respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo, ou fora outros que te disseram de mim? Está em João, capítulo 18, versículo 34. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-las aplicada às nossas experiências religiosas.
Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer, encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhes a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos, que é o mais difícil a gente enxergar, que dá mais trabalho. Reconheçamos, pois, atitudes louváveis no esforço do homem, que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. E aí, eu trouxe aqui um texto do livro A Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, psicografia, Jesus e o Evangelho. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é preciso tratar de psicoterapia contemporânea para os incontestáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorreu também neste dia, embora em menor escala, Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, perseguido tenazmente, jamais se deixou atemorizar ou desviar do objetivo para o qual viera, conseguindo perturbar a astúcia dos adversários inclemente com respostas sábias e lúcidas, calcadas no reino de Deus, cujas fronteiras se ampliavam, albergando todos os seres humanos sedentos de justiça
esvaimados de paz, carentes de amor, e nunca foi ultrapassado, superior às conjunturas que defrontava pelo caminho e incúlume às tentações do carreiro humano. Por havê-las superado anteriormente, apequenou-se sem diminuir a própria grandeza, misturando-se ao povileu e destacando-se nele pelos grandiosos atributos da sua realidade espiritual. Exemplo da perfeita identificação da ânima com o ânimos, ele é todo harmonia que cativa e arrebata as multidões, mas não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impusera para ensinar elevação espiritual e moral, desprendimento e abnegação àquele que o quisessem seguir. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as ao tempo em que tomava exemplos da natureza e na sua pauta incomparável cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. E ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os ao prosseguimento da tarefa e a autossuperação, ambicionando a plenitude. É isso que é nosso irmão. É isso que de melhor ele nos tem para oferecer. Não é com desespero, mas sim quando estamos com sofrimento. Vamos pensar. A dor, ela existe, mas o sofrimento é opcional. Quando a gente grita misericórdia, quando a gente pede a Deus, implora, com certeza, naquele momento, Ele está juntinho de nós, nos trazendo o quê? O amor. Bom foi odiado. Amigo esteve a sós. Mestre nos encontrou ouvidos. Não encontrou ouvidos. Filho de Deus morreu na cruz. Mas nunca desistiu de nós. Com esse amor tão potencial, tão sereno. E nós? Será que já aprendemos a sentir esse amor? E graças a Deus, nós temos um grande governador, que é o nosso Mestre Jesus. E que Ele nos ampare, derrame sobre esse planeta lindo, sobre todos nós, seus irmãos, a misericórdia e o acolhimento dEle. E que nosso amado Pai nos proteja e nos ajude, a todos nós que aqui estamos. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos a nossa irmã Joelma, que nos trouxe essa palestra, suas reflexões tão profundas, que todos nós possamos nos deixar tocar pelo seu pensamento, pelas suas orientações, para que assim nós possamos crescer como realmente o Senhor espera que nós façamos. Muito obrigado, minha amiga, que Deus te abençoe e mais uma vez parabéns pelo seu aniversário. Um beijo no coração. Obrigada. Eu queria lembrar a todos vocês, meus irmãos, que eu mandei hoje um cartaz para vocês, né? Do último evento que nós vamos ter na nossa casa. E vai acontecer no dia 4 de dezembro, no próximo domingo, às 10 horas. Nosso irmão William Lira, que mora em Curitiba, trabalha numa casa espírita em Curitiba,
ele vai fazer a nossa palestra, domingo, às 10 horas da manhã. E o tema está no Antigo Testamento, né, do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 17. E o pensamento do profeta é o seguinte: vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. Então, bastante interessante, né? Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. O que será que nós temos feito e falado que nos tem tornado pesados ao Senhor? Então, será que nossos discursos estão sendo muito fúteis? E esses discursos são pesados ao Senhor? Então, o nosso companheiro William vai conversar conosco sobre isso no domingo. Eu estendo o convite a todos. Peço que os amigos compartilhem, porque é mais uma oportunidade de aprendizado e também é um último evento do ano de 2022 da nossa casa. Então, mais uma vez, eu quero desejar a todos uma boa noite, agradecendo sempre a Joelma por aceitar o nosso convite, e vou pedir ao nosso amigo Jorge para fazer a nossa prece de encerramento. Jorge, por favor. Senhor nosso Pai, companheiro e amigo de todas as horas, aqui estamos mais uma vez, e não cansamos de fazê-lo, agradecendo a oportunidade que nos é dada do aprendizado, a oportunidade que nos é dada a conhecer a mensagem que o nosso Evangelho nos proporciona, fazendo com que assim tenhamos equilíbrio, tenhamos serenidade e, sobretudo, tenhamos a compreensão. Que a sua paz esteja conosco, fortalecendo-nos, trazendo-nos o equilíbrio, trazendo aquelas condições que adquirimos com a boa capacidade de bem entender, de bem compreender, do bem fazer. A nossa companheira que ministrou nosso estudo hoje, nossos cumprimentos pela data tão significativa em sua existência, e que possamos, cada vez mais e mais, estarmos juntos, trabalhando, produzindo, aprendendo, o que é fundamental para nosso crescimento. Muita paz, Senhor, muita luz é o que humildemente lhe rogamos. E ultimamente, queremos lhe agradecer, dizendo-nos que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Carmen. Obrigado, Márcia. Obrigada a todos vocês, Joelma, Denise, Menezes. Obrigada, meus amigos. Aninha. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns, amiga. Tchau. Que aniversário ótimo estar aqui com vocês. Olha que presente que eu ganhei, gente. Obrigada pelo carinho, viu? Que bom. Obrigada a você. Então, meus amigos, Beijo. pedindo, quarta-feira estaremos de volta com o estudo do Beijo. Evangelho e quinta-feira até sexta continuamos com os nossos estudos. Tchau, gente. Fiquem em paz. Tchau. Beijo, Lourdes. Beijo, meus amigos. Obrigada. Obrigado a você. Beijo, Joel. Obrigada a todos. Tchau. Fiquem em paz. Que o Senhor nos abençoe sempre. Que assim seja.